Muito bem, bom dia, Jumeri Zanetti, bom dia, Graziele e Justino. Sejam bem-vindas ao Portal do Zacato. Estão quentinhas? Bom dia, Rosângela. Quentinhas. Protegidas? Bom dia. Protegidas. Sempre com muito afeto e amor. É isso aí. Aqui só rola informação que é cercada desse elemento, né, que é o afeto, né? E da proteção e da inclusão. Porque, gente, começou nessa semana, terça-feira, dia 10 de junho, essa mobilização dos servidores públicos do município de São José. Eles entraram em greve pela realização e chamada de concurso público para ampliar o atendimento à população, melhoria nas condições de trabalho e valorização salarial. Então, está iniciando hoje o terceiro dia de um movimento que já está marcado pela intensa participação dos servidores. Então, demonstrando aí força e união, que é algo fundamental na classe trabalhadora, né? Jumeri, conta pra gente, é verdade que tem uma novidade importante para anunciar hoje para o pessoal que está em greve? É isso aí, Rosângela. Então, bom dia a todos, a todas e todes. A gente começa o dia com uma confirmação de uma audiência, hoje à tarde, às 17 horas. Então, a gente tem uma agenda de atividades que, pela manhã, o comando está fazendo o roteiro para dialogar com aqueles que ainda não aderiram ao movimento. À tarde, a gente tem um arraiá dos grevistas, né, das 13h30 até as 17 horas, em frente à prefeitura, que é a nossa vigília, né? E depois, às 17 horas, a gente vai ter uma audiência, uma mesa de negociação, isso é muito importante, que inclusive a gente arrancou essa mesa a partir da vigília de ontem, que ontem à tarde também nós ficamos a tarde toda em frente à prefeitura, né, pedindo sim mesa de negociação, e a gente espera que de fato, na tarde de hoje, a gente chegue numa proposta que atenda a categoria. Jumeri, para a gente localizar para a nossa audiência, né, a importância e a atuação dos trabalhadores do município de São José. Aonde estão, quantos são e qual as atividades essenciais que prestam à população os servidores do município de São José? Nós temos em torno de 5.000 servidores, entre efetivos, temporários, comissionados, né? E nós temos servidores nos CRAS, nos CREAS, lá no CAPS, na UBS, na Unidade Básica de Saúde, nas policlínicas, nós temos 3 policlínicas, nos CIs, nos Centros de Educação Infantil, nos CEM, que são os Centros de Educação, né, do município, as escolas, nós temos a Guarda Municipal, nós temos o setor ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, da Fundação do Meio Ambiente, a gente tem os trabalhadores da administração que estão no prédio da prefeitura, né, fiscais, contadores, enfim, vários trabalhadores da administração que fazem com que as políticas públicas do município cheguem até a população. A gente sempre diz, Rosângela, que não existe serviço público sem servidor, né? A gente tem os prédios públicos, mas se você tirar os servidores de dentro desses prédios públicos, não há serviço público. Por isso que a gente sempre luta por valorização desses profissionais, né? Então, acima de tudo, que é o slogan da nossa database desse ano, dinheiro público para o serviço público. E a gente quer agora. Né? Correto. Agora eu vou querer ouvir a Graziele. Tudo bem, Graziele? Oi, tudo bem. Graziele, a gente sempre sabe que o momento de greve é um momento em que é a última ferramenta que a classe trabalhadora acessa quando todas as outras foram inúteis, né? Como é que foi esse processo de chegar até o movimento de greve? Quais foram as tentativas e os caminhos que a categoria tentou negociar e não, a coisa parou de andar? Certo. Então, é importante dizer que algumas dessas reivindicações da categoria permeiam já há anos, né? A gente, chamada de concurso, por exemplo, né? Algumas coisas nesse sentido, são coisas que provêm de anos anteriores já de negociações e até de promessas que não foram cumpridas. Então, todo ano a gente inicia ali em fevereiro, março, começa a construir com a categoria as reivindicações do nosso momento de database, que é o nosso momento
de negociação com o Executivo Municipal para reivindicar questões e melhorias de condições de trabalho, ou valorização profissional, ou de formação, enfim. Então, a gente entregou a pauta de reivindicações para o Executivo dia 9 de abril, e desde lá a gente teve algumas tratativas, né, mesas de negociação com o Executivo e algumas propostas apresentadas em assembleia, mas que não contemplaram os principais ensejos da categoria, né? Então, foram propostas rejeitadas até deflagrarmos estado de greve, e depois, posteriormente, a greve, né? Que iniciou dia 10 dessa semana. Graziela, eu falei em linhas gerais as reivindicações, mas eu queria que você falasse, desse mais detalhes sobre essa pauta. O que realmente é importante nessa pauta? O que faria os servidores encerrarem o movimento, por exemplo, nessa negociação do dia de hoje? O que a prefeitura poderia apresentar para a categoria no dia de hoje e vocês estariam voltando bem, né, satisfeitos por terem alcançado a sua reivindicação? Em alguns pontos que eu costumo usar a palavra nevrálgicos, né, porque que são primordiais para a categoria nessa greve. Uma em relação à chamada dos concursos vigentes, né, tanto da educação, da administração, da assistência social, principalmente, que é uma área bastante defasada, e é um concurso que desde janeiro poderia ser chamado, foi chamado só 4 pessoas. A questão da criação do cargo de professor de educação especial, né, de educação inclusiva, na verdade, a gente está solicitando com esse termo, né? É um cargo que historicamente não foi criado, é só feito processos seletivos, né? Então não tem uma continuidade do trabalho, a gente quer a criação do cargo enquanto efetivo. A gente tem também uma reivindicação que é a revogação dos 14% dos aposentados. Esse tem sido um desconto financeiro muito relevante, né, para a nossa categoria inativa e também futuramente para nós inativos, porque também é o que financia a nossa previdência, né? A questão do Vale Alimentação, a gente também está reivindicando aí o valor da cesta básica da Grande Florianópolis, né, que é R$ 853. Também a questão de ser um valor fixo, sem descontos, quando há feriados, pontos facultativos, nesse sentido. Eleições de diretores nas unidades escolares, né, também é uma pauta muito forte. Então, várias coisas que mediam aí condições de trabalho, concurso público, e a gente tem perdas salariais bem relevantes, né? A gente tem perda no poder de compra desde 2018, que a gente está tentando aí tratar com o executivo algum tipo de compensação também financeira dessas perdas. Existe algum cálculo, Graziele, porque perdas salariais acumuladas desde 2018, tem algum percentual, assim, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa perda? Uhum. A gente está aberto à negociação, porque é uma perda grande, né? Como a gente acumula, inclusive, anos que não nos foram pagos, retroativos da inflação, a gente deve ter mais de 40% já de perdas, né? Se forem realmente calculadas a longo prazo e a inflação em cima disso, né? Mas a gente sabe que há também a lei de responsabilidade fiscal, a possibilidade que o município tem de chegar, né? Então a gente está tentando negociar pelo menos um aumento real de 5%. Correto. Eu vou compartilhar aqui com a nossa audiência algumas imagens que estão na página do Sintran, e eu queria ouvir da Jumeri se vê uma grande participação dos trabalhadores, Jumeri. E a gente sabe que esse está sendo o grande desafio do movimento sindical nesse momento. Voltar a ocupar as ruas, voltar a mobilizar, voltar a que os trabalhadores se empoderem dessa ferramenta que é a sua união, né? É essa união que dá força, né? E como é que o Sintran fez para mobilizar as pessoas e fazê-las voltar a ocupar as ruas no movimento de greve? Então, Rosângela, até antes de responder sua pergunta, só acrescentar uma pauta, né, Grazi? A questão da valorização dos auxiliares e técnicos de enfermagem também é uma pauta importante.
né? Inclusive que foi promessa do então candidato prefeito Urvino, está rolando aí um vídeo em que teve uma reunião com uma candidata vereadora, que é hoje secretária adjunta de saúde, já era secretária adjunta de saúde, onde ele promete essa valorização, e a gente quer que, no fato, os técnicos de enfermagem recebam no mínimo 70% do salário do enfermeiro do município, e os auxiliares que recebam 50% do salário do enfermeiro, que é o que diz a Lei Nacional do Piso da Enfermagem. Sobre a mobilização, Rosângela, São José, a gente tem sempre uma boa mobilização da categoria, né? A gente vem de anos, eu digo até de décadas, de lutas fortes aqui em São José. Nem sempre a gente faz a greve, porque muitas vezes a gente consegue, sem greve, uma boa proposta que a categoria aceita e a gente não tem greve. Mas, assim, a gente tem um diálogo muito bom com a categoria, a gente tem visitas aos locais de trabalho, nossas assembleias esse ano bateram todos os recordes, a gente teve mais de 1.500 servidores, sabe, Rosângela, quando eu entrei no sindicato, há muitos anos atrás, a gente chegou a fazer assembleia com 60 trabalhadores, 100 trabalhadores, né? Daí a gente teve uma crescente há alguns anos e a gente vem mantendo isso. Isso mostra que a categoria confia na entidade sindical, confia na atual direção do sindicato e confia na luta, né? A gente, em 2023, a gente teve um grande avanço para a categoria do magistério, que a gente conseguiu 15% de reajuste na carreira, que era o reajuste do piso nacional do magistério, e a gente não teve greve, mas a gente diz que foi resultado da greve de 2022. Então, a gente sempre diz para o Executivo Municipal de que eles têm que provar para a gente de que não precisa greve para fechar um bom acordo. Então, tem que sentar na mesa, tem que negociar, tem que atender à pauta, aí assim a gente não tem greve. 2022 a gente fez, 2023 a gente fez esse desafio para o Executivo. Prove para a gente que é possível fechar um bom acordo sem greve. Mas, infelizmente, a Grazi apresentou ali o relato, a gente está desde 9 de abril tentando negociar e chegar numa boa proposta para a categoria, mas o Executivo Municipal não atendeu esse chamado. E a categoria vem para a luta e a gente está com um bom quadro de greve e a gente tem informações de que a partir de hoje, a partir de amanhã, inclusive, mais servidores vão aderir ao movimento. E se a greve continuar na segunda-feira, que tudo indica que sim, também nós teremos novas adesões, né? Com essa audiência de hoje, né, a gente tem uma assembleia prevista para segunda-feira pela manhã, então a gente espera que, de fato, o Executivo hoje sente para negociar, para chegar a essa proposta mínima que a Grazi tão bem relatou, e aí na segunda-feira, na assembleia, essa proposta possa ser avaliada pelos grevistas e talvez o movimento pode findar. Jumeri, a questão do concurso público é bem forte no movimento de vocês, essa necessidade, né? E isso é meio que generalizado no setor público, né? Os gestores estão promovendo um esvaziamento da quantidade de pessoas e, ao mesmo tempo, em que fortalecem a presença de terceirizados, estagiários, todas as formas, né, escamoteadas de privatização do setor público, né? E estão sendo promovidas, né, dessas formas. Como é que está esse movimento dentro do município de São José, Santa Catarina? Poxa, obrigada, Rosângela. Parece que a gente combinou o jogo. Tinha anotado aqui e não poderia deixar de falar. A gente tem em São José, o município gasta 40 milhões com OS. 40 milhões por ano. Se a gente fizer uma continha básica, né, com esse valor, né, a gente consegue contratar, eles conseguem chamar servidores, 666 servidores efetivos. Se a gente pegar esses 40 milhões e dividir pelos 12 meses, a gente consegue com que o município chame 666 servidores com um salário inicial de R$5.000. Infelizmente, nem todos os profissionais que a gente tem aí para chamamento de concurso têm esse salário, né? Então, inclusive, a gente tem um concurso em aberto que é secretário de escolar e agente de secretaria, que, infelizmente, o salário deles está longe dos 5.000. Então, essa é a nossa proposta. Se o prefeito quer, de fato, atender a categoria,
que reavalie esses contratos das OS, né? Que contratar servidor efetivo é bem mais barato para o município. Isso a gente vem falando há anos para a gestão municipal. Sim, e a gente... Outra característica também que a gente tem observado aqui em Santa Catarina é que os servidores do município estão conseguindo fazer um movimento de contraposição importante aqui em Florianópolis. A gente observa isso, é uma das categorias que mais se mobiliza na cidade. E agora São José também nesse movimento. Grazi, eu acho esse fato dos servidores do município estarem em contato no dia a dia com a população e estarem também, por conta disso, serem os mais expostos a esse movimento de precarização do setor público, que está meio que empurrando os servidores do município, ou se mobiliza, ou vocês, né, não conseguem ter as condições mínimas para atender a população, e isso é muito degradante para um servidor público, né? Ele está ali de cara com a população que precisa do serviço, e ele próprio, ele se sente ele se sente cobrado, ele se cobra, e ele, inclusive, adoece quando ele não consegue fazer isso, não é, Grazi? Não acha que esse conjunto de situações tem realmente sendo, também está sendo um empurrão a mais para essa categoria estar na rua hoje? Sem dúvida. A gente acabou não citando, mas a questão da saúde do trabalhador, né? A gente faz alguns anos já que entra em acordo de final de database, mas não é cumprido, que é a criação de um programa de saúde do trabalhador, inclusive no município. Porque o que vem acontecendo é justamente isso. Vem sendo colocado trabalhadores terceirizados ou por OS, há uma rotatividade gigante, então, né, quando o trabalhador está começando a aprender o trabalho, ele acaba sendo demitido, daí vem um novo, então há todo um processo ali, né, de não conseguir criar vínculos com a comunidade, o trabalhador efetivo, às vezes, daí está sozinho no seu local, sem apoio, sem suporte, e acaba adoecendo, se sobrecarregando, tendo que fazer trabalho dobrado, né, levando muitas das mazelas da sociedade para casa, né, eu, por exemplo, sou psicóloga, área da psicologia, do serviço social, que trata com as coisas mais sensíveis, mais vulneráveis da sociedade, né? E acaba carregando tudo isso. Então, a questão da saúde do trabalhador está bastante prejudicada e a gente tem uma junta médica no município bastante problemática, assim. Então, também é uma pauta muito central para a gente nesse sentido, e por isso a defesa da chamada do concurso público, porque tem uma defasagem de profissionais muito grande e o município cresceu demais. A gente, em poucos anos, aumentou aí de 210 mil habitantes para 270 mil habitantes, né? Então, a gente está falando de um crescimento gigante da cidade e essas pessoas utilizando o SUS, o SUAS, a educação pública municipal, né? Os serviços públicos. E contraditoriamente, os serviços estão encolhendo, né, gente? A população está crescendo, os municípios estão inchando e os gestores estão querendo reduzir. É uma coisa assim, não tem cabimento, né? Eu queria, Jumeri, tu é uma lutadora histórica do serviço público e a gente sabe que esse ataque é generalizado, né? A gente está aqui todos os dias pautando essa luta em defesa do serviço público e da dificuldade que a gente, enquanto movimentos sociais e sindicais e classe trabalhadora, né, tem nesse momento, de mostrar para a população o quão essencial é a luta em defesa dos serviços públicos. Eu queria que você falasse, Jomiri, sobre isso, sobre essa luta que transcende a luta, né, no município, que transcende, que é um movimento, inclusive, internacional, porque a gente sabe que em muitos outros países está sendo feito um movimento contrário, ou seja, países que já... Alemanha, Suíça, Estados Unidos, gente, países que já experimentaram trocar serviço público por setor privado, não funcionou, saiu mais caro, a população ficou pior atendida, e retornam, fazem esse movimento de retorno. E a gente... Como fazer, Jumeri, para a gente romper esse bloqueio, porque a gente sabe que a mídia comercial não toca nesse assunto, não faz esse movimento de valorização do servidor. Então, como que os sindicatos se organizam para romper esse bloqueio e mostrar isso
para a população que é a que mais precisa do setor público? São momentos como esses, né, de movimento, de greve, de mobilizações, em que a gente dialoga com a população, né? Inclusive, nós fizemos carta à população, a gente vem divulgando, a gente está, inclusive, durante o movimento, na vigília, na frente da prefeitura, a gente está panfleteando, né, nos carros. A gente sempre tenta dialogar muito com a população e mostrar que essa greve, ela é pela população, porque a gente quer melhorar ainda mais o atendimento lá na ponta. E assim, até você cita a questão internacional, existe uma falácia no Brasil e algumas lideranças, né, de alguns partidos sempre batem no serviço público, dizem que os servidores têm vantagens, não têm muitos benefícios, mas no Brasil o quadro de servidores públicos é um dos menores do mundo. Você citou a Alemanha. Tem muito mais servidores na Alemanha. É o serviço público, volto a dizer, que faz com que as políticas públicas cheguem até a população. Você já imaginou, Rosângela, sem o SUS? O que seria o nosso Brasil sem o SUS? E nós temos vários relatos de brasileiros que vão para fora do país, vários relatos, e que voltam para o Brasil para poder ter o atendimento do SUS. Então, assim, esse diálogo com a população a gente sempre faz, de defender o SUS, defender as políticas do SUAS, né, de defender a escola pública, precisa de investimento na escola pública. Por isso aqui a gente questiona uma ação do governo estadual do nosso estado em relação às isenções fiscais. Nós entendemos, sim, que a questão da revisão dos tributos tem que ser feita, mas são dos tributos, né, que a gente tem investimento no serviço público. A rua que você pisa precisa de dinheiro público para sua manutenção. É a escola, é a creche, é o posto de saúde. Inclusive, essas isenções fiscais do governo Jorginho afetam São José, porque sabia que só o ano passado mais de 230 milhões deixaram de vir para São José por conta dessas isenções fiscais, né? Todo mundo tem que pagar o imposto de forma paritária. Por que os grandes não pagam e os pequenos pagam? Todos nós pagamos impostos. Nós, trabalhadores, já vem descontada a nossa folha de pagamento. Então, a gente quer que, de fato, esses tributos sejam investidos no serviço público, porque é isso que a população precisa. Inclusive, assim, essa nossa pauta da chamada de mais servidores para a Secretaria de Assistência Social é importante para o município de São José, porque a gente vive um momento de mudanças climáticas que a qualquer momento a gente tem uma enchente, a gente tem um vendaval, e quem é que atende essa população? São os CRAS. Como é que lá no CRAS você vai atender essa população se você não tem profissionais para atender? E aí, no momento de emergência, não existe propostas mirabolantes. É como na terça-feira, que foi inclusive uma agenda de greve, a gente teve uma reunião pública para discutir a situação das pessoas, né, que em situação de rua. Tudo que foi debatido, todos os encaminhamentos, eles precisam do quê? De servidores públicos lá na ponta para atender. No Centro Pop, no CRAS, né, nas ações que tem com a população em situação de rua. Então, o servidor público e o serviço público é fundamental para atender a população, inclusive para poder cumprir o que diz a nossa Constituição Federal, né? Que a gente tem direito a acesso à saúde, à educação, à cultura, né? Assistência social. A gente é um direito nosso. Então, para fazer com que a população acesse o seu direito, precisa do servidor, precisa do serviço público. Graziele, vamos fechar a nossa conversa falando da agenda de hoje de mobilização da greve? Vamos chamar o povo para a rua, para fortalecer, para que essa negociação de hoje, que está marcada para acontecer hoje, seja realmente um avanço?
Hoje, a partir da 1h30 da tarde, né, novamente, os grevistas vão estar em vigília na frente da prefeitura e a gente vai fazer uma ação mais lúdica hoje, né, que é o arraiá dos grevistas, né? Vai ter todas as brincadeiras tradicionais aí juninas, né, para que a gente possa também dialogar com a população e com o prédio da prefeitura naquele momento. Então, ficou o convite para todo mundo, inclusive há movimentos coletivos aí de pais, mães, atípicas, né, envolvida com a pauta da questão da educação inclusiva, que estão participando dessas ações e que fica o convite para toda a população que também acredita aí na pauta dos trabalhadores, né? E amanhã de manhã já reforço também a caminhada que nós vamos fazer pelo calçadão do Cobrasol. A gente vai fazer a concentração a partir das 9 horas da manhã no bolsão da Beira-Mar de São José, atrás do supermercado. Ótimo. Jumeri, uma palavrinha final para a gente fechar a conversa? Então, saudar todos os servidores em greve, dizer que a greve, o movimento está forte e que a gente vai chegar à vitória. Fica o convite para quem ainda não aderiu ao movimento, para vir para o movimento, porque esse movimento é seu também. É seu, você está lá no local de trabalho, mas para melhorar as condições, por valorização, é importante você estar no movimento. Deixar o recado à população de São José de que esse movimento é por vocês também, é para melhorar ainda mais o atendimento lá na ponta. E deixar o recado ao prefeito municipal, que pense bem, que venha para a mesa no final da tarde de hoje, de fato para negociar, para atender a nossa pauta, para que sim, a partir da semana que vem, normalize os atendimentos. Muito obrigada por esse espaço, estamos juntos, Rosângela. Seguimos juntas. Muito bom ver duas mulheres à frente aí do movimento do município de São José. Continuamos em contato e aqui a gente fica na torcida para que seja uma negociação boa e que o movimento continue firme e forte. Aqui a gente vai seguindo com a programação, na sequência vamos ver aí a matéria sobre os problemas, as questões ambientais que estão sendo atacadas aqui em Santa Catarina, a cobertura da Emiliane Pandolfo. Até breve, gente. Tchau, obrigada. Força.